bem-vindos aqui à Tenda de Histórias da TV Polo para mais um momento especial. Isso mesmo, nós iremos ouvir uma linda história que está contida aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus. E a nossa história de hoje está no livro do profeta Daniel. E nós já falamos que a Bíblia é dividida em duas partes: o Novo Testamento, após a vinda de Cristo, e o Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. E este livro de Daniel está no Antigo Testamento e traz histórias maravilhosas. Mas, antes de contar essa história, vou falar com vocês sobre uma brincadeira. Vocês já brincaram de esconde-esconde? A brincadeira de esconde-esconde, ela é muito legal, porque causa suspense, até achar a pessoa que está em oculto. Mas vocês sabem, a gente sempre encontra, ou a pessoa vem ao nosso encontro. Agora, aquelas que sabem se esconder muito bem, e dificilmente a gente consegue achá-la, mas aí ela vem até nós, não é verdade? E assim a brincadeira vai se desenrolando. Mas lá na Bíblia, no Antigo Testamento também nós temos um versículo, um pedacinho da palavra de Deus que fala sobre esconder-se. Vamos dar uma olhadinha neste versículo então? Está no livro de Números, é um dos primeiros livros da Bíblia. E lá no capítulo 32, no versículo 23, Números 32, 23, diz o seguinte: mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Olha só, vamos começar falando um pouquinho do início, que diz assim, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Pois é, muitas vezes nós estamos em pecado, nós fomos gerados em pecado, nós somos pecadores. E como nós fazemos coisas erradas? Porque o pecado é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, ou a nossa maneira de agir que desagrada a Deus. E nós nascemos em pecado, nós estamos sempre pecando, mas Deus nos ama muito e de uma forma especial. E então ele diz assim, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nada fica oculto de Deus. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, porque o nosso Deus é onipresente, Ele está aqui neste momento. Mas este mesmo Deus que nos vê a todo momento, Ele pode perdoar os nossos pecados. A única coisa que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados, saber que nós somos pecadores e que Ele está ali sempre de braços abertos para receber a nossa oração, o nosso pedido de perdão a Deus. Então, vamos falar mais uma vez o nosso versículo? Diz assim, mas se vocês não fizerem isto, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Pois é, e este versículo vem de encontro com a nossa história de hoje, com a história que nós iremos contar. Então agora, preste bastante atenção. Na Babilônia, nós sabemos que era uma cidade muito rica, uma cidade muito poderosa. Vocês sabiam que o muro da Babilônia, de altura, o muro que cercava a cidade, tinha até 30 metros? Pois é, era uma fortaleza.
E essa cidade, ela ia tomando conta, né? A Babilônia ia tomando conta de vários e vários países. E então ela tinha muito poder. Ela tinha um forte exército. E a história hoje que nós iremos contar passa aí, na Babilônia. E lá havia um rei, seu nome, Belsassar. E este rei, então, resolveu fazer uma grande festa. Convidou muitas pessoas para esta festa. E lá eles começaram a beber, a dançar e bebiam novamente. E quando eles já tinham bebido muito, o rei Belsassar pediu para que trouxessem a prataria e o ouro que haviam trazido de Jerusalém. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história. Porque assim, Israel é a cidade, é o povo de Deus, o povo de Israel. E aí então, eles tinham um templo muito bonito, que era o templo de Jerusalém. E o rei Nabucodonosor, pai de Belsassar, foi até lá e saqueou a cidade e levou do templo do Senhor todas as pratarias, ouro, tudo que era de valor, levou para a Babilônia. E neste banquete que Belsassar estava dando, ele lembrou dessa prataria, lembrou deste ouro e pediu então para que trouxessem. E assim os serviçais vieram trazendo. Esses objetos que antes tinham sido oferecidos a Deus, estavam ali agora naquele banquete. E eles bebiam ali, e eles também adoravam os seus deuses, faziam brinde aos seus deuses. Mas no auge dessa festa, uma mão de um homem apareceu e começou a escrever algo na parede. Isso mesmo, no meio do banquete, no lugar mais claro que havia ali, uma mão começou a escrever. E aí então o rei Belsassar e todos que estavam ali ficaram olhando e assustados. Nisso, ele mandou chamar todos os magos, adivinhos, para que eles pudessem ler e saber o que estava ali, escrito ali. Então, neste momento, eles chegaram e olharam, mas eles não conseguiam. E o rei falou, olha, porque se vocês conseguirem decifrar o que está escrito ali, eu darei a vocês uma corrente de ouro. E vocês também vão ter uma túnica de púrpura. E serão o terceiro em poder no meu reino. Mas ninguém conseguia ler. E o rei, então, estava já desesperado, porque ele queria saber o que aquilo significava. Nisso, veio a rainha, a mãe de Belsassar, e falou assim, filho, nós temos aqui no reino um homem. Este homem tem um vasto conhecimento. E ele sempre ajudava o seu pai a adivinhar as coisas, as respostas para as coisas. O seu nome? Daniel. Aí então, Belsassar pediu para que Daniel viesse. E Daniel chegou lá no local da festa. Nisso, o rei disse a ele a mesma coisa. Olha, se você conseguir decifrar o que está escrito ali, você ganhará uma corrente de ouro e também uma túnica de púrpura e será o terceiro no meu reino. Aí então, Daniel olhou para o rei e disse, não precisa me dar nada disso. Eu vou falar para você o que está escrito. O que Deus escreveu nessa parede. Sabe por quê, Belsassar? Porque você conviveu com seu pai. O seu pai já esteve numa situação como os animais. Ele dormiu ao relento como os animais.
porque fez afrontas contra o Deus Altíssimo, até o dia em que ele se arrependeu. Você vivenciou isso, mas esqueceu de tudo. E Deus manda uma mensagem para você nessa noite. E lá na parede estava escrito assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas o que significa? Então Daniel começou a dizer, olha, Mené quer dizer que Deus olhou tudo o que você tem feito. Olhou a forma sua de governar. Tekel quer dizer que você foi pesado na balança. E olha, nada do que você fez foi bom. E Parsim quer dizer que o seu reino será dividido. Será tomado e 2 outros reis governarão aqui. Ah, então, o rei, sabendo de tudo isso, poderia se arrepender, não é verdade? Mas ele não fez isso. Ele simplesmente deu a Daniel o que ele havia prometido e continuou a festa. Mas naquela mesma noite, o rei Dario e o seu tio, de um outro país distante, entrou na Babilônia. Isso mesmo, invadiu o castelo. E o rei Belsazar foi morto nesta noite. O rei Belsazar achou que por ser rei, ele poderia fazer o que quisesse. E então, ele pegou a prata, as coisas de prata e de ouro que pertenciam a Deus e ofereceu a outros deuses. E então Deus ficou muito triste. Mas não só por aquilo, olha o que ele falou. Pesado foste na balança, muitas coisas ele já tinha feito de errado. E o pecado dele, então, teve consequências. E dessa forma ele perdeu o reinado da Babilônia e acabou perdendo a sua vida também. Nós, muitas vezes, queremos também não acreditar que estamos pecando, fazendo as coisas que nos dá vontade de fazer, mas estamos longe da vontade do Pai. E então, Deus permite que as consequências dos nossos pecados acabem nos ferindo. Mas isso tudo para que nós possamos reconhecer que nós temos um Deus que governa tudo. Governava a Babilônia, Deus permitiu que ela tomasse conta de vários países, que ela tivesse força e poder, mas também Deus deu um basta quando o rei Belsazar abusou, não é? Deus está presente a todos os momentos. E essa foi a nossa história de hoje. E vamos mais uma vez ler o versículo que se encontra em Números 32, 23. Olha só. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão dos pecados que cometeram, assim como Belsazar. Mas creem que Jesus Cristo, Ele veio e Ele morreu na cruz pelos meus pecados. E basta aceitá-lo como seu Salvador e confessar a Ele tudo aquilo que você tem feito de errado. E tenha certeza que o Senhor te perdoará. E assim, encerramos hoje a nossa contação de histórias. Mais uma história de Daniel. E esperamos vocês aqui, na tenda de história da TV Polo, para mais um encontro maravilhoso com as histórias bíblicas.